Então, hoje é a nossa última aula do curso Uma Introdução à Filosofia da Ciência de Popper. Vocês conseguem ver, né, os slides. Esse é um curso ministrado por mim e pelo Jojomar, coordenado pelo professor Oswaldo Frota Pessoa Júnior, do Departamento de Filosofia da USP, e é oferecido pela Comissão de Cultura e Extensão da FEFELESH. É bom mencionar que o Jojomar é bolsista CNPq e eu sou bolsista FAPESP. Hoje, então, é uma aula em que nós vamos vincular o pensamento político do Popper com a sua concepção de filosofia da ciência. Em certo sentido, é possível verificar no pensamento do Popper uma certa sistematicidade. Eu não sei se ele gostaria que fizéssemos uma leitura assim, mas há vínculos, né, entre os diversos domínios sobre os quais o Popper refletiu. O racionalismo crítico, do qual nós vimos falando desde a primeira aula, também atravessa a concepção de Popper acerca da sociedade e de como uma sociedade pode progredir. Me ajudou bastante na formulação desta aula, é preciso mencionar, a introdução escrita pelo Brian Magee acerca do pensamento do Popper, as ideias de Popper, que foi publicada pela editora Cutrix. Então, o Brian Magee, nos últimos 2 capítulos, estabelece de forma bastante elegante a maneira como Popper articula a sua filosofia da ciência com a sua concepção acerca da sociedade, que é, em grande medida, desenvolvida neste livro, Sociedade Aberta e seus Inimigos. 3 textos nos ajudam a entender o progresso desse pensamento e o vínculo que esse pensamento político estabelece com a filosofia da ciência. Eu escolhi A Defesa do Racionalismo, um texto de 1945, a Engenharia Social Gradativa, que é um texto de 1944, e A Sociedade Aberta e seus Inimigos, algumas passagens, porque são 2 volumes, é um livro bastante grande. Bom, como a concepção do racionalismo popperiano tanto se vincula à sua reflexão sobre a ciência, quanto à sua reflexão sobre a sociedade. Então, esse texto de 1945, A Defesa do Racionalismo, por mais que seja um texto que comece tratando de questões que remetem à epistemologia, o uso de racionalismo já é uma palavra que nos remete a isso. Jojomar chegou a utilizar essa expressão na primeira aula, justamente para se referir a uma corrente filosófica que desponta na modernidade. É um texto que, em grande medida, pode ser enquadrado numa reflexão sobre a ética. Em primeiro lugar, o título já é, digamos, uma tomada de posição, a defesa do racionalismo. O Popper afirma explicitamente no texto que ele se coloca ao lado do racionalismo, e que mesmo toda a crítica que se possa fazer ao racionalismo, ainda assim não nos dissuade e não nos deve dissuadir de continuarmos racionalistas, porque um excesso na outra direção, na direção do irracionalismo, do ponto de vista de Popper, pode revelar-se extremamente nocivo. E nocivo por razões morais e por razões políticas. Mas, para isso, ele começa o texto justamente tornando mais preciso de que racionalismo ele é partidário. Não é de qualquer racionalismo. Aliás, existe um racionalismo que Popper chama racionalismo acrítico ou abrangente,
e que é justamente o racionalismo que menos tem força contra as críticas do irracionalismo. Como Popper define esse racionalismo acrítico ou abrangente? Seria uma posição em que o partidário diria algo como: não me disponho a aceitar nada que não possa ser defendido por meio da argumentação ou da experiência. Qualquer suposição que não possa ser sustentada pela argumentação ou a experiência deve ser descartada. Essa é a posição do racionalista acrítico abrangente. Se a posição não é, se a suposição não é sustentada pela argumentação ou pela experiência, ele a abandona. Ora, já há aí, do ponto de vista popperiano, uma inconsistência, porque ele mesmo não pode se apoiar em argumentos ou na experiência. Quer dizer, a própria posição dele cai numa espécie de raciocínio singular, né? Porque ela mesma teria que ser apoiada em argumentos ou na experiência. Isso levaria a uma espécie de regresso ao infinito. Popper chega a afirmar que seria um princípio, esse princípio seria análogo a alguns paradoxos, como o paradoxo do mentiroso, né? Aquele paradoxo a que se chega com alguns tipos de enunciados autorreferentes, como este enunciado é falso, por exemplo, né? Bom, isso leva a um paradoxo, né? Se este enunciado é falso, se ele de fato for falso, ele é verdadeiro, se ele de fato for verdadeiro, ele é falso, né? E outros paradoxos dos quais ele vai falar, sobretudo, em A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e dos quais nós vamos falar daqui a pouco, como o paradoxo da liberdade e o paradoxo da soberania. Essas posições absolutas e irrestritas tendem a gerar esse tipo de paradoxo. Então, na verdade, resulta que o racionalismo acrítico pode ser derrotado pela arma que ele mesmo escolheu, a argumentação. Então, ele é logicamente insustentável e abre as portas para a posição irracionalista. Aliás, a posição irracionalista, que é justamente essa que afirma, não é possível defender uma suposição que seja absolutamente sustentada pela argumentação e pela experiência. Essa posição irracionalista é, do ponto de vista popperiano, coerente do ponto de vista lógico. O irracionalista é logicamente perfeito. Um outro problema da posição do racionalismo acrítico é que ele, num debate com uma outra posição, um debate com um outro interlocutor, o racionalista ele tem que crer que o outro interlocutor está disposto a considerar a argumentação ou a experiência. Então, o Popper diz: primeiro é preciso que a atitude racionalista seja adotada, para que então algum argumento ou experiência seja eficaz. Logo, ele não pode basear-se na argumentação ou na experiência. A argumentação e a experiência, elas teriam que ser admitidas sem que elas mesmas se apoiassem na argumentação e na experiência. Nenhum argumento racional surtirá um efeito racional em alguém que não queira adotar uma atitude racional. Portanto, o racionalismo abrangente é insustentável. Bom, a questão é, então, se nós devemos abandonar o racionalismo e adotar uma posição irracionalista. Bom, em razão desse problema que o Popper fala de uma defesa do racionalismo. Em que medida o racionalismo pode ser defendido? No fim das contas, é preciso fazer uma concessão ao irracionalista. É preciso admitir uma base irracional do próprio racionalismo. É preciso admitir que nós partamos de uma suposição que ela mesma não possa partir da argumentação da experiência. É uma espécie de fé,
Essa suposição é uma espécie de fé na própria argumentação e na experiência, uma fé na própria razão. Sendo fé, ela tem algo de racional. Então, escreve Popper: quem adota a atitude racionalista o faz por haver adotado consciente ou inconscientemente uma proposta, decisão, crença ou comportamento. E tal adoção pode ser chamada de irracional. Quer essa adoção seja provisória, quer conduza a um hábito arraigado, podemos descrevê-la como uma fé irracional na razão. Essa é a única concessão que podemos fazer ao irracionalismo. E a essa forma de racionalismo, Popper chama de racionalismo crítico. Então ele diz: embora o racionalismo acrítico e abrangente seja logicamente sustentável, e apesar de o irracionalismo abrangente ser logicamente sustentável, não há razão para adotarmos este último. Existem outras atitudes defensáveis, especialmente a do racionalismo crítico, que reconhece o fato de que a atitude racionalista fundamental resulta de um ato de fé, pelo menos provisório, fé na razão. Por conseguinte, nossa escolha está em aberto. Podemos optar por uma forma de racionalismo, até mesmo uma forma radical ou abrangente, mas também podemos escolher uma forma crítica de racionalismo, que admita francamente sua origem em uma decisão irracional, e nessa medida admita alguma prioridade ao irracionalismo. Então, a grande questão do texto é entre o irracionalismo abrangente e o racionalismo crítico. E a questão é como decidirmos entre um e outro. Popper dirá que essa é uma decisão moral. E para nós podermos tomar um partido, precisamos fazer um exame moral das consequências de cada uma das posições. Então, o método popperiano, nesse caso, é vincular uma decisão moral ao exame das consequências daquela decisão. Então, a ideia popperiana é que não será argumentação as razões suficientes das suposições que nos vão fazer tomar uma decisão, mas sim poderemos, digamos, tomar uma decisão que não seja cega se nós examinarmos, mediante a própria imaginação, as consequências da tomada de cada uma das posições. Então, Popper escreve: a decisão de adotarmos uma forma de irracionalismo mais ou menos radical, ou adotarmos a concessão mínima ao irracionalismo, que denominei de irracionalismo crítico, afetará profundamente toda a nossa atitude em relação aos outros seres humanos e aos problemas da vida social. É isso que nós devemos examinar. São as consequências de cada uma dessas posições em relação aos outros seres humanos e aos problemas da vida social. O Popper defende que o racionalismo mantém estreita ligação com a crença na unidade da humanidade. É possível que isso seja discutível, mas essa é a posição do Popper. O irracionalismo, que não é limitado por nenhuma regra de coerência, pode combinar-se com qualquer tipo de crença, inclusive a crença na fraternidade humana, que é uma crença com a qual, historicamente, o racionalismo também se liga, mas é preciso destacar, pode ser facilmente combinado com uma crença diferente, em especial o fato de ele poder respaldar a crença romântica na existência de um corpo de eleitos, na divisão dos homens entre líderes e seguidores, senhores naturais e escravos naturais. Isso mostra para Popper que há uma decisão moral envolvida na escolha entre ele, o irracionalismo abrangente, e o racionalismo crítico. Bom, então nós precisamos confrontar justamente as consequências de cada uma dessas posições para que nós
não decidamos às cegas, né? Ele chega a falar que uma análise das consequências concretas e o claro reconhecimento delas no que chamamos de nossa imaginação fazem a diferença entre uma decisão cega e uma adotada de olhos abertos. Então, o que está em questão, no fim das contas, aqui é, digamos, métodos de avaliação e critérios de escolha, como chegamos a critérios de escolha nas nossas decisões morais. O interessante é que esse método, segundo Popper, ele guarda a analogia com o método científico. Então, a análise racional e imaginativa das consequências de uma teoria moral, escreve Popper, tem alguma analogia com o método científico. Também na ciência, não aceitamos uma teoria abstrata porque ela é convincente em si. Decidimos aceitá-la ou rejeitá-la depois de investigarmos as consequências concretas e práticas que podem ser mais diretamente testadas pela experimentação. Mas há uma diferença fundamental, porque no caso do teste de teorias, nós temos os resultados dos experimentos. A nossa decisão final depende dos resultados dos experimentos segundo o método científico de Popper. Quando os experimentos confirmam a teoria, podemos aceitá-la provisoriamente até encontrar outra melhor. E quando os resultados contradizem a teoria, podemos rejeitá-la. Mas no caso de uma teoria moral, nós só podemos confrontar suas consequências com nossa experiência. Diz o Popper, o veredito dos experimentos não depende de nós, mas de dos experimentos científicos, né? O veredito não depende de nós, né? Mas o de nossa consciência moral depende. Né? Bom, alguma pergunta até aqui? Boa noite, Eliakim. Boa noite. Quando você fala de racionalismo, você quer falar de uma conduta, de uma postura que seria mais empírica ou não? Seria algo anticientífico? O racionalismo crítico, você pergunta do racionalismo ou do irracionalismo? O racionalismo crítico popperiano, sim, ele tem uma base empírica. Nós precisamos avaliar, digamos, as consequências tanto das nossas teorias científicas quanto das nossas decisões morais. Precisamos avaliar as consequências com relação à nossa experiência. Agora, o racionalismo em geral, que inclui esse racionalismo abrangente ou acrítico, pode não necessariamente ter uma relação com o empirismo, né? Ou com a experiência, porque a posição racionalista abrangente afirma apenas que não podemos partir de uma suposição que não seja sustentada pela argumentação ou pela experiência. Então, isso inclui formas de racionalismo que podem não recorrer à experiência para a tomada de decisões, em geral. Então, seria mais cético. Por que seria mais cético? Porque desconfia de quem não usa a argumentação. Bom, em alguma medida sim, né? Mas o cético, se for um cético, digamos assim, radical, ele pode até desconfiar da argumentação. Um cético também pode ser, inclusive, irracionalista, né? Pode. Basicamente, a ideia do racionalista é que ele confia na razão, embora esse confiar na razão, ele possa ser implementado de diversas maneiras para estabelecer conhecimento. Os empiristas, então, seriam racionalistas porque
existe um método de indução com o qual eles podem construir conhecimento a partir da experiência. Mas esse é um racionalista empirista, né? O cartesiano, ele já é um racionalista imanentista. Ele prescinde da experiência. E aí, de certa forma, o conhecimento, ele é uma ideia um pouco platônica, que nós já nascemos com ele, né? E a questão é acessá-lo. Mas aí também há métodos para acessá-lo, e uma vez que esses métodos eles são empregados corretamente, o resultado é conhecimento verdadeiro e certo, né? Então, o racionalismo ele tem a ver com essas duas questões, né? Acesso ao conhecimento e a justificação do conhecimento. O caso do Popper, por que ele é um racionalista crítico? Justamente porque ele abandona completamente a ideia de que o conhecimento ele possa ter uma base. E também do inatismo, né? Ele recusa o inatismo. Sem dúvida. Perdão, Eliakim, a intervenção. Não, ótimo, obrigado, Jojomar, você respondeu bem. Inclusive, o próprio Popper chega a atribuir algumas posições irracionalistas, como a do Whitehead, para uma certa leitura que se fez do David Hume. Então, ele chega a dizer assim: muitos dos que começaram como racionalistas, mas se desiludiram com a descoberta de que o racionalismo abrangente demais era autodestrutivo, renderam-se ao irracionalismo. Foi o que aconteceu com Whitehead, não estou enganado. Quer dizer, então, na verdade, quer dizer, é possível, em razão de um certo ceticismo, tudo isso depende de interpretação, mas em razão de um certo ceticismo, é possível tomar uma posição irracionalista, como disse o Jojomar. Mas aí é interessante, o próprio Popper deixa isso claro nesse texto, né? Ele diz assim: ao que parece, foi a dificuldade ligada ao problema da indução, portanto ao problema de Hume, que levou Whitehead ao descaso exibido para com argumentação em Processo e Realidade, que é um texto do Whitehead de 1929. Então, o racionalismo não necessariamente tem vínculo com o ceticismo. Mas então o Popper se volta para as consequências de cada uma dessas posições, do irracionalismo e do racionalismo crítico. Uma ênfase do irracionalismo, segundo Popper, é que, na impossibilidade de basear nossas decisões na argumentação e na experiência, resta baseá-las na emoção e na paixão. E para o Popper, isso pode ter como consequência mais radical o crime. Ele diz assim: tal atitude está fadada a levar ao recurso à violência e à força bruta como árbitro final de qualquer disputa. Se as nossas posições estão baseadas inteiramente na emoção e na paixão, o árbitro final não poderá ser a argumentação, muito menos a experiência. Bom, digamos que a consequência mais longínqua disso é que nós vamos usar da força bruta para chegar à posição que nós desejamos que seja tomada pelo outro. Diz o Popper: quando surge uma disputa, isso significa que as emoções e paixões mais construtivas, que em princípio poderiam ajudar a superá-la, reverência, amor, dedicação a uma causa comum, etc., mostraram-se incapazes de resolver o problema. Se é esse o caso, resta ao irracionalista apelar para outras emoções e paixões menos construtivas, como medo, ódio, inveja e, em última instância, a violência.
Aliás, nós vamos ver que para o Popper não se deve, na verdade, para tomar uma decisão política, muito menos uma decisão em matéria de avaliação de teorias, não se deve se basear em nenhuma emoção. Essa tendência é reforçada por outra atitude, talvez ainda mais importante, a meu ver também inerente ao irracionalismo. É a ênfase na desigualdade dos homens. Qual é a posição do Popper em relação à desigualdade? Pode haver desigualdade entre os homens no sentido de que, de fato, é possível que os homens nasçam diferentes uns dos outros. É possível. Né? E em vários aspectos nós desejamos que os homens sejam diferentes uns dos outros. Né? Mas o Popper diz, mesmo nesse caso, essa concepção de desigualdade não deve influir na questão de se devemos ou não tratar os homens, especialmente nos assuntos políticos, como iguais, ou como tão iguais quanto possível. Isto é, detentores de direitos iguais e de iguais pretensões a um tratamento equitativo. E também, essa posição acerca da desigualdade entre os homens não influi na questão de se devemos ou não construir instituições políticas em conformidade com isso, com o tratamento equitativo de todos os homens. Então, a igualdade perante a lei não é um fato. Isso é importante. Mas é uma demanda política e é baseada em uma decisão moral. Ela independe da teoria, provavelmente falsa, diz Popper, de que todos os homens nascem iguais. Não quero dizer que a adoção dessa atitude humanitária de imparcialidade decorra diretamente de uma decisão a favor do racionalismo. Mas a tendência à imparcialidade guarda estreita relação com o racionalismo e dificilmente poderia ser excluída do credo racionalista. Nós vamos ver que, bom, o Popper pensa, a própria ideia de um racionalismo crítico, em que as ideias, as soluções de problemas, as teorias sejam debatidas coletivamente, de maneira a chegarmos àquelas que resistiram às críticas, essa posição depende de um tipo de organização social em que todos são iguais perante a lei. E essa, como diz Popper, é uma demanda política baseada em uma decisão moral. Então, o irracionalismo, ele, ao se basear em decisões morais que dependem da paixão e da emoção, ele resulta numa atitude oposta à do igualitarismo político. Não podemos... Isso é importante. Se nós baseamos as nossas decisões na paixão e na emoção, a nossa atitude em relação aos demais será sempre diferente. Se nós expandirmos isso para o ponto de vista político e social, é pior ainda, porque do ponto de vista das paixões e das emoções, nós dividimos os seres humanos. Dividimos entre aqueles que são mais próximos de nós e aqueles que estão longe de nós. Digamos assim, sentimos afetos diferentes em relação a pessoas diferentes. Popper escreve, a divisão da humanidade em amigos e inimigos é óbvia, em termos afetivos, sendo reconhecida até mesmo no mandamento cristão, ama teu inimigo. Se há um mandamento cristão, ama teu inimigo, ele já pressupõe que dividimos o nosso afeto entre aqueles que são amigos e aqueles que são inimigos. Não conseguimos amar no plano abstrato. Só podemos amar aqueles que nós conhecemos. Então, basear decisões morais na paixão e na emoção resulta numa atitude oposta ao igualitarismo. O amor, mesmo o amor,
e qualquer emoção não deve ser critério para a tomada de decisões políticas. Né? Diz o Popper, né? Considero criminoso adotar uma atitude antigolitarista na vida política, isto é, no âmbito dos problemas concernentes ao poder do homem sobre o homem, pois oferece uma justificativa para quem considera que categorias diferentes de pessoas, como é no âmbito afetivo, né, têm direitos diferentes. O senhor tem o direito de escravizar o escravo. Alguns homens têm o direito de usar outros como instrumentos. Em última análise, ela será usada, como em Platão, na República, para justificar o homicídio. É claro, pode haver irracionalistas que amem a humanidade, de fato existem, né? Nem todas as formas de irracionalismo levam ao crime. Mas o problema é que, ao basearmos a tomada de decisões morais e políticas na emoção, abrimos justamente o espaço para a defesa da desigualdade entre os homens de um ponto de vista político. Diz o Popper: quem ensina que o amor deve governar, e não a razão, abre caminho para os que governam pelo ódio. Nada disso pretende indicar que não reconheço a diferença entre amor e ódio, ou que julgo que valeria a pena levar a vida sem amor. Mas insisto em que nenhuma emoção, nem mesmo o amor, pode substituir o primado das instituições políticas controladas pela razão. E aí ele já vai se aproximando da posição racionalista, que diz respeito a instituições políticas. Poderíamos afirmar que amar o outro é fazer o outro feliz. Poderíamos propor uma organização social cujo objetivo fosse que cada um fizesse o próximo feliz. Para o Popper, isso seria catastrófico, porque, bom, primeiro que o Kant já notava isso de maneira muito explícita na fundamentação metafísica dos costumes. Cada um tem a sua concepção de felicidade. Né? Inclusive, é uma das razões pelas quais Kant constrói uma filosofia moral em que o fundamento moral não é mais a felicidade. Né? Diz o Popper: o ideal de fazer o outro feliz leva à tentativa de impor aos demais a nossa escala de valores superiores para levá-los a perceber o que consideramos mais importante para sua felicidade, para salvar sua alma, por assim dizer. Isso leva a um utopismo e a um romantismo. Ele diz: na bela e perfeita comunidade dos nossos sonhos, todas as pessoas seriam felizes. E não há dúvida de que haveria um paraíso na Terra se todos amássemos uns aos outros. Mas a tentativa de criar esse paraíso na Terra produz invariavelmente um inferno, porque leva à intolerância. Não toleramos aqueles que têm um conjunto de valores ou uma concepção diferente da nossa do que deve ser a felicidade de todos. É o que desemboca em guerras religiosas e na ideia de que se deve salvar as almas, como fez a Inquisição. Diz o Popper: é nosso dever ajudar os que necessitam de nossa ajuda, mas não pode ser nosso dever tornar os outros felizes. E aí ele fala nesse texto, ele não desenvolve, ele vai desenvolver isso em outro texto, mas ele fala de métodos paulatinos, em oposição a métodos utópicos. Ele diz assim: a exigência política de métodos paulatinos, em oposição aos utópicos, corresponde à decisão de que a luta contra o sofrimento deve ser considerada um dever, enquanto o direito de cuidar da felicidade alheia deve ser considerado um privilégio restrito ao círculo mais íntimo de amigos. Essa ideia de que o ideal político deve ser diminuir o sofrimento inevitável é o que norteia o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos.
Não é, digamos, uma concepção positiva do que deve fazer o outro feliz, mas encontrar meios de diminuir o sofrimento evitável em geral, a partir de métodos paulatinos. Vamos ver o que significam esses métodos paulatinos. Né? Agora, o que consistiria o racionalismo crítico no âmbito moral e político? Ele diz que essa é uma atitude que aproxima-se da atitude científica. O recurso fundamental dela é que podemos dizer, talvez eu esteja errado e você tenha razão, e com esforço comum, talvez possamos nos avizinhar mais da verdade. O que justamente nos remete àquele texto do qual nós falamos na segunda aula, Os Primórdios do Racionalismo, em que Popper vislumbra o surgimento da tradição do debate crítico na Grécia dos pré-socráticos, como esta atitude de reconhecer que as nossas posições precisam ser criticadas e que, pela própria crítica, podem ser substituídas por concepções melhores, que se aproximem mais da verdade. Tem uma concepção falibilista por trás dessa concepção baseada no debate crítico. Do ponto de vista da filosofia da ciência, é uma concepção falibilista no sentido de que toda posição pode ser revisável. Nós aceitamos uma teoria sempre de maneira provisória, ela é aceita porque resistiu à crítica. Até aquele momento. Não encontramos outra melhor, que explique mais e que possa ser mais bem testada. Mas há uma ideia no racionalismo crítico, do ponto de vista moral e político, um falibilismo que diz respeito ao fato de que nós somos seres humanos e cometemos erros. Né? E esses erros podem ser descobertos por nós mesmos ou pelos outros, né? Com a ajuda da crítica ou com a ajuda da crítica de terceiros. Né? Então, a ideia é de que ninguém deve ser seu próprio juiz e sugere uma ideia de imparcialidade, análoga à imparcialidade que se exige do debate entre conjecturas. Então, existe aí é uma fé na razão, né? Mas o interessante é que não é uma fé apenas na própria razão, mas também nas dos outros. Então, nesse sentido, temos uma ideia de objetividade intersubjetiva. Né? Mesmo quando o racionalista acredita que é intelectualmente superior aos outros, ele rejeita qualquer pretensão à autoridade. Ele sabe que se sua inteligência é superior à de outros, o que lhe é difícil julgar, ela o é somente na medida em que ele seja capaz de aprender com as críticas aos seus erros e aos de outros, e em que saiba que só se aprende dessa maneira quando se levam a sério as outras pessoas e seus argumentos. É bom lembrar que Popper critica Platão em vários momentos A Sociedade Aberta e seus Inimigos, e em vários outros textos, mas Popper sempre encontra ocasião para elogiar a atitude socrática, que é análoga a essa atitude. A essa ideia de que o outro tem o direito de ser ouvido e defender seus argumentos. Ele conclui: implica reconhecer a reivindicação de tolerância, pelo menos em relação a todos os que não são intolerantes. Vamos ver que a tolerância tem limites. Para que nós não caiamos em paradoxos que aniquilem a própria tolerância, tal como o paradoxo do racionalismo abrangente, que aniquila o próprio racionalismo, nós temos que impor certos limites. Né? Agora,
Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos pensar numa sociedade em que seja possível expressar os próprios argumentos, debatê-los, debater os argumentos dos demais? Bom, precisamos numa sociedade que seja formada por instituições que garantam a liberdade. Liberdade de crítica, liberdade de pensamento e a liberdade dos seres humanos em geral. Então, o racionalismo crítico, diferente do irracionalismo, ele estabelece as condições para a sua realização a partir de instituições. Então, nós devemos pensar em como melhorar as nossas instituições ou como criar instituições que garantam essa liberdade. É isso o que Popper chama de uma engenharia social prática paulatina. Bom, nós estamos começando a entender com mais detalhes o que vem a ser o método paulatino do qual ele falou parágrafos acima. Ele diz, no sentido humanitário, a demanda de uma racionalização da sociedade, de um planejamento para a liberdade, para que ela seja controlada pela razão, não pela, entre aspas, ciência, não por uma autoridade platônica pseudo-racional, como é a do filósofo na República de Platão, mas por aquela razão socrática, que conhece as suas limitações. E por isso respeita o semelhante. Quer dizer, reconhece o falibilismo, né? Não aspira a coagi-lo, nem mesmo para fazê-lo feliz. Bom, agora nós precisamos entender mais a fundo em que consiste essa engenharia social. E eu lhes pergunto se vocês têm alguma pergunta ou comentários. Olha aqui, muito interessante, acho. Perdão, eu já. Fala, Jojomar, depois a gente passa para o Atanassi. Perdão, Atanassi. Acho que os 2 slides atrás, que você explora bem essa questão do fato de que a política, decisões políticas não podem, não devem ser fundamentadas em sentimentos, me parece que é uma divisão muito clara que ele estabelece, por exemplo, com o pensamento político mais na linha medieval, né? Ou mesmo até aristotélica, né? De que a sociedade, a organização social, ela teria que ser, digamos assim, uma expansão do que a célula da sociedade, que é a família, né? Sim. E na família reina uma série de sentimentos, inclusive esse de buscar a felicidade do próximo, né? Enquanto Exatamente. que... Sim. Muito interessante, muito interessante, né? Bom, e tem uma tradição que pensa o corpo político, né? A partir de humores, né? De patos, né? Que estão sempre em conflitos, né? Se esse patos for entendido como simplesmente paixão, emoção, não condiz com a concepção do Popper, né? Pode ser até entendido com pontos de vista que estão em conflitos. O Popper aceita isso, né? Aliás, nós nunca vamos aplacar todos os problemas sociais. É aquela mesma ideia de que chegamos a uma teoria melhor, ela traz novos problemas mais profundos. Resolvemos problemas sociais, eles trazem outros problemas. Sim, muito interessante, muito interessante. Sim, porque isso também funciona como se fosse uma tese antiutópica, né? É antiutópica.
é antiutópica. E dialética também, né? Antidialética? Vou botar o meu. Não, seria dialética, porque conforme vai avançando uma teoria, uma tese, encontra uma antítese que contrapõe em algum ponto algo que já estava estabelecido. E a partir daí surge uma nova tese, um novo problema, que vai se desenvolvendo, vai tendo novas ideias. Nesse sentido de dialética, talvez sim. Tem que ser um sentido preciso e não muito carregado. O Atanassi tinha pergunta. Oi. Em algum momento, não sei se vai entrar mais fundo nisso, mas em algum momento ele fala ele entra um pouco mais a fundo na questão da instituição, porque as instituições podem ser usadas, né? Ele vai entrar, sim, nesse texto em Ah, Gênesis. Vai entrar um ok. pouco mais na questão das instituições. Eu sei que não é É, um texto político, né? Assim, especificamente político, mas só minha curiosidade é essa, se ele só para por aí ou se ele entra um pouco mais a fundo, porque você falou, né, da questão da melhora contínua das instituições, né? E isso. claro que cada vez que aparecem problemas novos, ela tende buscar a melhora, né? Mas a gente vê que isso já é um fato, né? Que as instituições são usadas, né? Exato. Não, mas Inclusive, é isso. é difícil tirar. Bom, o Popper admite, quer dizer, é claro que nós tentamos impessoalizar as instituições, mas elas sempre têm um elemento pessoal. Há pessoas por trás das instituições. Essa também é uma razão pela qual é o falibilismo que ele assume. As pessoas, nós somos falíveis. Então, daí a necessidade de a reforma, a engenharia social ser sempre gradativa, paulatina e antiutópica. Ela não vai chegar a uma sociedade perfeita. Ok. O Kaique relaciona o pensamento do Habermas, mas existem autores que fazem um vínculo, que comparam Habermas e Popper. Né? Existe já tem um colega lá no departamento de filosofia que está trabalhando num doutorado, Habermas e Popper. Quando Popper fala de engenharia social gradativa, ele diz nesse texto de 1944 que ele está pensando em métodos que lograram êxito. Ele chega a falar de uma correção gradual combinada à análise crítica, e que seria esse o melhor caminho para alcançar resultados práticos, quer nas ciências sociais, quer nas ciências naturais. Então, ele sempre estabelece uma analogia, né, entre o pensamento político e o pensamento acerca da filosofia das ciências naturais, entre as ciências sociais e as ciências naturais. Uma coisa muito interessante, e faz parte, talvez, é interessante para que nós consigamos nos afastar de preconceitos com relação a Popper, é que Popper é um intervencionista, tanto do ponto de vista social, político, quanto do ponto de vista econômico. Então, essa ideia de aproximar Popper de um liberalismo excessivo, ela está fadada ao fracasso. Porque a ideia de uma engenharia social é justamente de uma atitude de intervenção política sobre instituições
e sobre o próprio mercado, o próprio livre mercado. O Popper diz: não simpatizo com essa concepção passivista, que é a concepção do não intervencionismo. Chego a considerar insustentável uma política anti-intervencionista universal, inclusive em termos puramente lógicos, pois é fatal que seus defensores recomendem uma intervenção política com o intuito de impedir qualquer intervenção. Novamente chegamos àqueles mesmos paradoxos do uso irrestrito de um determinado termo. Ele diz: usarei a expressão engenharia social gradativa para descrever uma aplicação prática dos resultados da tecnologia de ação gradual. Ele usa um conceito de tecnologia, um conceito clássico de tecnologia, que é encarar os fins como algo situado além do próprio reino da tecnologia. Nós desenvolvemos uma tecnologia para resolver um problema que está além da própria tecnologia, daquele instrumento que nós desenvolvemos. E aí ele faz uma crítica às concepções historicistas. Há um texto de Popper, há um livro chamado A Miséria do Historicismo, há textos de Popper contra o historicismo, e contra essa concepção de que existem forças históricas, forças históricas, contra as quais não possamos fazer absolutamente nada. Né? São forças que estão situadas dentro da própria história. Né? Ele diz: assim como a principal tarefa do engenheiro comum é projetar máquinas, aperfeiçoá-las e fazer sua manutenção, a tarefa do engenheiro social, de ação gradativa, é criar instituições sociais, além de reconstruir e dirigir as que já existem. No fim das contas, isso é, na verdade, uma concepção acerca de como solucionar problemas políticos. Solucionar problemas que dizem respeito a instituições e que brotem das próprias instituições. Ele diz, isso é muito interessante, ele não está querendo que surja aqui um Newton ou um Darwin das ciências sociais, no sentido de alguém que talvez até já tenha surgido. Não, para o Popper não surgiu, né? Para alguns é Marx, mas para o Popper não é Marx. Alguém que proponha uma teoria universal e que, vamos dizer assim, que se volte muito mais para a teorização do que para a experimentação. Ele diz assim: ele quer uma abordagem tecnológica das disciplinas em ciências sociais. Ele diz: a abordagem tecnológica disciplina as nossas inclinações especulativas, as quais, especialmente no campo da sociologia propriamente dita, podem nos transportar para a metafísica, pois nos obriga a submeter as teorias a padrões definidos, como os de clareza e de possibilidade de testagem prática. É isso que ele quer. Submeter as teorias, também no campo social, a padrões definidos, como os de clareza e de possibilidade de testagem prática. Meu ponto de vista sobre a abordagem tecnológica pode ficar claro com a afirmação de que a sociologia, e talvez as ciências sociais em geral, deve buscar não um Newton ou um Darwin, mas um Galileu ou um Pasteur. Quer dizer, Galileu e Pasteur eram cientistas afeitos à tecnologia, eram experimentais. Né? O Galileu, bom, segundo a história que nos contam, sobe a Torre de Pisa e lança as esferas. Galileu faz ele tolhe, né, a superfície justamente para diminuir ao máximo o atrito. Né? Sem contar no pensamento de Galileu acerca da nova ciência, que era a mecânica. Né?
ele pensa também na resistência dos materiais, né? Então, há um Galileu engenheiro. Quem conta muito bem toda essa história do Galileu e analisa muito bem todas as obras de Galileu foi o professor Pablo Rubem Maricondo, que era meu orientador. Infelizmente veio a falecer abruptamente em maio, inesperadamente. Então ele tem um livro muito, muito bom chamado Galileu e a Nova Física, em que ele fala de todas as faces de Galileu. E Pasteur era um cientista experimental que cujos experimentos, vamos dizer assim, colocaram por terra a teoria da biogênese, né? E que desenvolveu também uma engenharia que diz respeito à maneira como nós podemos nos livrar de micro-organismos, né? A pasteurização, e também foi, por conta dos experimentos dele, ele foi importante para as descobertas das enzimas. Então, ele estudou o processo de fermentação por levedura, né? E a grande questão era o que causa a fermentação, né? Uma disputa entre ele e um alemão chamado Büchner levou justamente à descoberta das enzimas. Quer dizer, não é a célula de levedura por inteira que leva à fermentação, que é um tipo de catálise. São certas enzimas que existem nas células de levedura, né? Essa disputa. Então, quer dizer, são sujeitos que trabalham, põem a mão na massa. Bom, é isso, são sujeitos que põem a mão na massa. Newton e Darwin, não, Darwin punha a mão na massa, mas Darwin era ele coletava, vamos dizer assim, né? Mas Newton punha menos a mão na massa, né? Então, o engenheiro social, ele precisa resolver problemas. A pasteurização, a sustentação, a sustentação de materiais, né? No caso de Galileu, a mecânica, etc. Então, ele lida com ajustes, solução de problemas que inevitavelmente surgem. E não tem uma concepção geral e totalizante de como deve ser a sociedade, né? Porque ele tem uma concepção falibilista do próprio social. Então, diz o engenheiro social, é impossível construir instituições infalíveis, cujo funcionamento não depende em grande medida de pessoas. Quando muito, as instituições reduzem o grau de incerteza do elemento pessoal, auxiliando aqueles que trabalham pelos objetivos para os quais elas foram criadas e de cuja iniciativa e conhecimento de pessoas depende, né? Cuja iniciativa e conhecimento pessoais depende em larga medida do sucesso, né? Então, ele diz, as instituições sociais são como as fortalezas, devem ser bem projetadas e bem guarnecidas. Está dizendo isso como se ele fosse um engenheiro civil. Então, o engenheiro social não se fia no método de replanejar a totalidade da sociedade. Ele não pensa na república, né, como fez Platão. Sejam quais forem seus objetivos, ele procura alcançá-los por meio de pequenos ajustes e reajustes que possam ser continuamente aprimorados. Claro que isso guarda semelhança com a própria concepção de um avanço do conhecimento baseado em conjecturas e refutações, né? A grande questão agora é como estabelecer as melhores condições para a solução de problemas, tanto científicos quanto sociais, né? E eu abro para as perguntas. Pode perguntar, Tanassi. Não, esse texto
é de 1944, 45, né? Por aí, né? Exatamente. Todos esses são desses 2 anos, 44 e 45. E ele faleceu uns 40 e poucos anos depois, né? Sim, bem depois. E até onde você sabe, ele até o final da vida pensava assim, porque na sociologia, né, de tempos em tempos aparecem, como é que se diz? Não sei se a palavra certa são linhas novas de análise, né? Mas usam métodos diferentes, se identificam, né, por classes diferentes, e mesmo assim você acha que ele continuava pensando assim até o final da vida? Eu acho que talvez o espírito geral seja esse, né, de pensar acho que ele nunca abandonou uma concepção baseada, né, em, em solução de problemas, né. Talvez o que ele possa ter feito é responder às críticas, né. Muitas críticas foram feitas, né. Tem debates que ele fez com alguns economistas, né, já no período em que ele estava na Inglaterra. É, mas agora eu precisaria, Não, ok, tá certo. precisaria investigar se há qual é o elemento invariante, né, do pensamento dele. Mas de fato são textos do final da Segunda Guerra. Porque se, né, olhando assim a própria variedade, né, e dentro das pessoas no mundo, né, no planeta, Uhum. você e sendo que essas sociedades vão se alinhando, diferenças de classes, né, Nada é tão simples. desigualdades, eu acho meio se ele essa busca que ele essa busca assim essa questão que ele estava esperando que viesse uma pessoa com uma teoria que abrangesse tudo, e Sim. ele sabendo das diferenças que existem, me parece um pouco, não é contrassenso, mas não, algo que não era execuível, assim. Certo. É o que me parece um pouco. Uhum. Perfeito. E você, Gilberto? Oi, boa noite. Em primeiro lugar, desculpa aí o atraso que eu tive. É oportuno que o Atanasi levantou, né, se ele mudaria de opinião, né, em relação ao que ele pensou, se ele reviu alguma coisa ao longo do tempo, porque assim teve um cara que acompanhou praticamente o mesmo período histórico do Popper, que foi Habermas, né? E Habermas ele teve tempo, porque ele viveu muito mais, né? Ele teve Está tempo vivo ainda. pois é, ele teve tempo de pensar sobre essas novas questões que na época de Popper não foi possível, principalmente em relação às redes sociais, à plataformização da vida que tem acontecido, e o quanto o espaço público, o discurso público, ele hoje está sujeito a, a manipulações assim algorítmicas escandalosas. E aquela idealização de uma sociedade plural, ambos comungavam com isso, apesar do Popper ser extremamente liberal e o Habermas ser historicamente de esquerda, ambos eles comungavam dessa visão de que o espaço público, deliberativo, racional, né, dentro de uma pluralidade, era o que sustentava a democracia. Né? Aí depois você tem Habermas fazendo uma crítica já à estrutura que impede isso, né? E talvez Popper não tenha entrado muito, ele era tão
enfático na defesa, né, desse lado liberal, e talvez tenha faltado ele olhar essa parte da estrutura que o próprio liberalismo não permite, né, transformando o espaço público quase numa plutocracia, ao invés de ser uma democracia. Talvez Exato. ele tenha, né, não enxergado esse outro lado. No entanto, como eu disse, Habermas deu tempo de rever, de revisitar alguns conceitos dele em virtude dessa virtualização da vida que a gente vive nesse mundo digital agora. Aí é uma questão especulativa, né? Como ele veria Popper hoje, né, o espaço público não mais dentro dos parâmetros que foi construído, ou mesmo simulado no século XX, a partir desse poder absurdo do controle do espaço público feito pelas big techs. Só para a gente ter uma ideia, para a gente se situar, o último levantamento que teve, as 5 grandes, né, a Microsoft, Google, Apple, Amazon e a Microsoft, eles juntos, de valor de mercado, só 2 PIBs no mundo superam o valor de mercado dessas 5 empresas juntas, né? Que é a da China e dos Estados Unidos, que é bem maior do que a China. Sim, bom, Todos os outros países do mundo têm um PIB menor do claro. que o valor de mercado dessas empresas. Para a gente ter só uma ideia, o parâmetro do poder que essas empresas têm. Eu gostaria muito eu sei que é um exercício de especulação, ele não está aqui para responder, mas como ele veria dentro do que a gente aprendeu sobre o pensamento dele? Dá para a gente fazer uma reflexão com o que eu vou falar daqui a pouco, mas é justamente o problema da liberdade restrita, né, que leva ao próprio fim, à própria aniquilação da liberdade. E o Popper fala disso do ponto de vista econômico. É o livre É o mercado. paradoxo da tolerância, né? O que está acontecendo agora, Popper comenta isso, é o próprio fim do livre mercado. Não que eu seja um favorável ao livre mercado, mas, vamos dizer assim, nós estamos chegando a esse nível justamente por concentração de poder e, portanto, por concentração por dar excessiva liberdade, né, a determinados grupos. Ele vai falar disso na Sociedade Aberta. Vou mencionar daqui a pouco, você vai ver como tem relação com esse momento no qual nós estamos vivendo, né? Bacana, legal. Obrigado, Levi. Atanassi? Então, com a questão do Gilberto, aí me veio. O Habermas é, né, conhecido também como sendo se eu não me engano, segunda fase da Escola de Frankfurt, na teoria crítica. Então, ele teve sua formação e vem dando continuidade, acrescentando pontos que, em princípio, não tinham sido vistos, né? Aí, depois do Axel Honneth, parece que já é uma terceira fase, se eu não me engano, também acrescentando coisas que não foram vistas. Agora do Popper, né? Não vou falar alunos, né? Mas assim, as pessoas que vieram depois dele, seguindo ele, né? Essas questões, pelo que vocês sabem, eles não ficaram atendo em cima disso, foram para outros, desvirtuaram, assim? Eu me lembro, o Watkins é um desses que o Watkins, mesmo o Brian Magee, é alguém que tentou desenvolver, digamos, o pensamento político do Popper, né? Às vezes até discordando um pouco do Popper, né? Então, Depois você pode escrever o título? Claro, o título não, o nome deles, só para eu... Sim. Brian Magee tem um trecho em que é muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Mas em que ele já... não precisa ser agora não, só até no final, né? Sim. Para não interromper ela.
o Brameg se diz um socialista democrata, diferente do Popper, né? E aí ele faz uma leitura do Popper no sentido de que, veja, mesmo você não seguindo essa linha, as suas ideias levam ao socialismo democrático. Tem uma leitura interessante. Isso está no As Ideias de Popper, né? E aí ele chega a falar das ideias do Partido Trabalhista britânico, né, em consonância com as ideias de Popper. Isso é muito interessante. O livro... E o outro seria Watkins. Watkins, exatamente. Deixa eu escrever aqui. Watkins. No que se... Bom, A Sociedade Aberta e os Inimigos é um livro bastante grande. Vamos entrar nele a partir de algumas questões, né? De como é que nós podemos pensar uma sociedade como essa, em que se estabelecem as condições para o racionalismo crítico, né? E, portanto, para uma engenharia social de aprimoramento das instituições a partir do debate de soluções, né? Um meio de pensar é, em primeiro lugar, a partir do que o Popper chama de o paradoxo da tolerância. Quer dizer, é claro que é preciso haver tolerância nessa sociedade. Intolerância, como eu disse, no sentido de que o outro pensa diferente, o outro pode estar certo e eu estar errado. Mas não pode haver irrestrita tolerância. Uma sociedade em que há irrestrita tolerância, a tolerância desaparece. Então ele diz: a sociedade tolerante deve, recorrendo a todos os meios, tentar defrontar-se com seus inimigos a um nível de discussão racional. Começar denunciando qualquer discussão. Esses inimigos podem começar denunciando qualquer discussão. Podem impedir seus seguidores de dar ouvidos a argumentos racionais, porque são falazes, ensinando-os a responder a esses argumentos com os punhos ou com as armas. É como o que nós estamos vivendo hoje. Se for esse o caso, deve-se, segundo Popper, fazer uso da força contra a intolerância. Deveríamos, escreve Popper, considerar a incitação à perseguição e à intolerância como atos criminosos, tal qual deveríamos considerar criminosa a incitação ao homicídio, ao rapto e ao restabelecimento do tráfico de escravos. Mas nós vamos combater a intolerância mediante instituições que têm, vamos dizer assim, para usar a expressão weberiana, tem monopólio da violência. É a partir dessas instituições nós podemos, então, criminalizar a incitação à perseguição e à intolerância. O paradoxo da liberdade, que diz respeito, em certo sentido, à pergunta feita pelo Gilberto. A liberdade sem restrições, como a tolerância sem restrições, não apenas é autodestruidora, mas também é capaz de produzir o seu reverso. A servidão. Então, afastadas todas as repressões, nada existiria para impedir que o forte escravizasse o fraco ou o humilde. Liberdade total é aniquilamento da liberdade. Os que advogam pela liberdade restrita são inimigos da liberdade. E isso vale para a liberdade econômica. Popper diz: deve haver um remédio político. Esse remédio político diz respeito às instituições. Remédio semelhante ao que se usa contra a violência física. Devemos erigir instituições sociais garantidas pelo poder de Estado para proteger os economicamente fracos dos economicamente fortes. Significa isso, naturalmente, que deve ser abandonado o princípio de não intervenção, a ideia de um sistema econômico sem peias.
Se desejarmos que a liberdade seja salvaguardada, deveremos exigir que a política da liberdade econômica irrestrita ceda lugar a uma economia que admita a intervenção estatal planejada. Deveremos exigir que o capitalismo irrefreado ceda passo ao intervencionismo econômico. Para Popper, na verdade, o capitalismo irrefreado vai redundar no fim do livre mercado, porque o poder vai passar para a mão de monopólios. Então ele diz assim: sem intervenção do Estado, né, a tese geral é: sem intervenção do Estado, a liberdade é uma ilusão. Inclusive a liberdade de mercado. Escreve Popper: que liberdade deve o Estado proteger? A liberdade do mercado de trabalho ou a liberdade dos pobres se congregarem? Seja qual for a decisão tomada, caminharemos no campo da economia para a intervenção estatal, para o uso do poder político organizado, seja do Estado, seja dos sindicatos. Caminharemos, em qualquer caso, para um alargamento da responsabilidade econômica do Estado, seja ou não essa responsabilidade conscientemente aceita. Aliás, vamos dizer, não há vazio de poder, né? Se o Estado não interferir, poderão interferir outras organizações semipolíticas, tais como os monopólios, os trusts, os sindicatos, reduzindo-se a liberdade de mercado a uma ficção. De outra parte, é importantíssimo ter consciência de que, sem o mercado livre e cuidadosamente protegido, todo o sistema econômico deixará de atingir seu único propósito racional, que é o de satisfazer as necessidades do consumidor. Nós estamos vivendo isso agora, neste momento, né? Se fala agora de uma nova ordem mundial, né? Se está falando agora de uma nova ordem mundial que diz respeito ao fim de uma ordem criada no consenso de Washington, né? Que redundou em órgãos como a OMC, que estabelecem regras para as trocas comerciais no mundo, justamente para preservar o próprio livre mercado. Então é preciso haver regras, e, portanto, não pode haver liberdade restrita. Nós estamos num momento em que essas regras estão sendo generalizadamente burladas, ignoradas, né? E há um momento em que já as necessidades do consumidor já não estão sendo mais satisfeitas. E o próprio sistema econômico pode parar de existir. Ao menos esse sistema econômico que nós conhecemos, né, como o livre mercado livre. Então, o planejamento econômico que não inclui planos de liberdade econômica, no sentido referido, levará perigosamente para as vizinhanças do totalitarismo. Então, olha que interessante. Popper está mostrando que liberdade econômica irrestrita leva ao totalitarismo. Bom, é algo que nós estamos assistindo neste momento. Um paradoxo da soberania. Quem deve governar? Né? Por Popper, essa já é uma pergunta que não deveria ser feita, porque é uma pergunta genética. Né? É uma pergunta acerca de quais devem ser as características, né, daquele que deve governar. Né? Ele deve ter autoridade sobre os demais. Ele tem um privilégio sobre os demais no que se refere ao governo. O Popper se refere a essa questão num texto de epistemologia, conhecimento sem autoridade. Ele diz: tal como a pergunta sobre qual deve ser a fonte do conhecimento é genética e, portanto, autoritária, vamos dizer, pergunta acerca das credenciais genéticas daquele conhecimento, também é autoritária a pergunta acerca de quem deve governar. Cada filosofia política dá a sua resposta. É um homem apenas, é o bem-nascido, é o rico, o sábio, o forte, o bom, a maioria, o proletariado e assim por diante. Todos levam a um paradoxo da soberania. Popper formula o paradoxo da seguinte maneira: podemos afirmar que o poder deve ser colocado na mão do mais sábio.
Mas o mais sábio pode dizer, o governante não deve ser eu, mas quem é moralmente bom. Bom, ele é o mais sábio, teremos que aceitar essa posição dele. Diz o moralmente bom, o poder é errado que eu imponho a minha vontade sobre os outros. O governante não deve ser eu, mas a maioria. Devemos aceitar a posição dele, porque ele é o moralmente bom. Diz a maioria, impõe-se que haja um homem forte para implantar a ordem e dizer-nos o que fazer. Devemos acatar a posição da maioria, porque é a maioria, e assim por diante. Ponto mais importante não deve ser quem deve governar. E no fim das contas, não deve ser a possibilidade de nós estarmos submetidos às decisões, né, do governante que escolhemos segundo as suas características. O que é mais importante é como o governante deve ser controlado. Então, a pergunta, quem deve governar, elimina a pergunta sobre como o governante deve ser controlado. Essa é a pergunta fundamental, segundo Popper. Como podemos reduzir ao mínimo o desgoverno? Tanto a possibilidade de ele ocorrer, quanto, na hipótese de ele ocorrer, as suas consequências. Os Estados Unidos estão vivendo isso agora, nesse momento, né? Quer dizer, nós não temos as instituições necessárias para reduzir o desgoverno. Então, daí o foco da engenharia social gradativa ser a melhoria das instituições sociais e políticas. E qual é a conclusão do Popper acerca de qual é a melhor sociedade? A melhor sociedade de que podemos dispor. Então, isso aqui é um resumo. A partir da própria interpretação do Brian Magg, a melhor sociedade de que podemos dispor, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista prático, é aquela capaz de assegurar a seus membros o máximo possível de liberdade. Admite-se, ao mesmo tempo, que o máximo de liberdade é algo sujeito a restrições. Só pode surgir e ser mantido em nível ótimo por instituições planejadas com esse objetivo e sustentadas pelo poder do Estado. Que isso envolve, em larga escala, a intervenção estatal na vida econômica, social e política. Que intervenção demasiado tímida ou demasiado severa resultará, igualmente, em desnecessária ameaça à liberdade. A melhor maneira de reduzir os perigos ao mínimo estará em preservar, como as instituições mais importantes, os meios constitucionais que permitam aos governados afastar os ocupantes do poder estatal, substituindo-os por pessoas de orientação diversa. Que toda tentativa no sentido de privar de eficácia essas instituições é tentativa de admitir governo autoritário e deve ser obstada, se necessário, pela força. Que se justifica o uso da força contra a tirania, mesmo quando esta encontra o apoio da maioria dos cidadãos. Mas que o único uso que se pode dar à força é a defesa das instituições livres, onde elas já existem, e sua criação, onde ainda não existam. Como eu disse, o princípio geral orientador da política, segundo a sociedade aberta aos inimigos, é reduzir ao mínimo o sofrimento evitável. E isso resulta numa política que chama atenção para os problemas, tal como a filosofia da ciência de Popper. É o racionalismo crítico, que consiste no livre debate em torno da solução de problemas, atravessa toda a política de Popper. E a abordagem dele traz esta consequência. Em vez de encaminhar o pensamento para a construção da utopia, leva o pensamento a descobrir e tentar remover os específicos males sociais que estão afetando os seres humanos. Esse é o pensamento político de Popper em linhas gerais e de maneira
bastante pouco detalhada, precisaria de um aprofundamento maior, mas o importante é estabelecer a ligação com as aulas que tivemos até agora. Bom, então eu abro para perguntas, comentários em geral, acerca desta aula e do percurso que nós realizamos até agora. Eliakim, Oi, Jujomar. você poderia, lá no início, você trouxe um slide com, tá me fugindo um pouco os termos, mas a relação do, digamos assim, do mais racional, do mais inteligente com os menos inteligentes nesse sentido. Uhum. Me pareceu muito a postura que o mais inteligente, o mais racional precisa ter, me parece muito uma decorrente do fato de que a racionalidade, uma consciência de que a racionalidade não é algo dele, é algo do mundo 3. Sim, sim. Porque ela diz respeito ao reconhecimento da racionalidade do outro também, né? É aquele nível de objetividade, né? Sim, sim, exatamente. Vamos chegar, digamos, vamos chegar às entidades objetivas, vamos dizer assim, né? A partir do uso que nós faremos da razão em debate, né? E, portanto, a razão de um, digamos, em confronto com a do outro, para chegar a alguma outra coisa, né? Que independe de nós, individualmente, vamos dizer assim, né? Sim, Faz sentido, né? sim, porque é construção do mundo 3, né? Exato. Que é uma é uma construção e que depende justamente de... Sim. E aí nele, justamente por essa necessidade de comunicação intersubjetiva, o outro é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Porque por mais genial que seja uma ideia ou concepção, se ela não é posta no mundo 3, ou seja, nesse contexto da linguagem, né, da comunicação, ela não se realiza como conhecimento, como racionalidade, né? Muito interessante. E por isso não importa a maneira como chegamos a ela, né? Sim. Eu posso individualmente chegar a ela por um Sim. insight, O que interessa são as consequências sempre. são as consequências, né? E a maneira como ela vai ser testada justamente nesse debate. Exatamente. É impressionante o Popper, cara. Esse cara não cansa de me impressionar. Exatamente, é impressionante, né? Que sutileza de... As pessoas vão se amarrando, né? Vão se amarrando. Ele tem uma honestidade intelectual impressionante. E isso sempre me parece muito, fica muito claro toda vez que ele diz que não, isso aqui é uma convenção que a gente vai adotar. Se a recusa dele de naturalizar essas questões, né? Exato. Exatamente. Warren, você fez uma pergunta que eu não poderia responder a você, porque uma diz respeito ao marxismo, né? Especificamente. Então, tem a ver com uma concepção do marxismo sobre a superação da desigualdade. E a outra diz respeito
ao fundamento da racionalidade moderna segundo a teoria crítica? Eu não posso responder porque eu não foge um pouquinho a alçada do curso e também infelizmente, o meu conhecimento também sou falível. Talvez outros possam responder, porque eu vi colegas que entendem mais de marxismo especificamente, né, e da teoria crítica. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos, fico contente que nós chegamos até aqui. Agradeço especialmente ao Jojomar, que me acompanhou, fizemos uma boa parceria. E, bom, amanhã a gente vai mandar a lista de e-mails para vocês receberem os certificados, né? E aí, quando vocês vão receber, eu não sei. Depende lá da Comissão de Cultura e Extensão. Então, se vocês estiverem precisando do certificado, vocês têm que entrar em contato lá com o e-mail deles, porque eles é que vão lidar com isso a partir de amanhã. Tudo bem? Lá no começo do curso, vocês falaram que tinham intenção de fazer algo parecido, mas sobre o Kuhn, né? Não sei se legal. isso é fato, mas aí isso entraria como um outro curso pela USP ou vocês pretendem enviar algum e-mail para os participantes para ver se tem interesse, essas coisas? Teria que ser também já pela USP, né? Pela USP de Sim. alguma maneira. Aí Certo. envolveria o sorteio e, eventualmente, o pedido para assistir como ouvinte. Certo. Não, então é porque eu estou falando isso porque às vezes pode abrir lá e a gente não ficar sabendo que abriu, né? Agora eu fiquei sabendo porque que foi exposta, né? Propaganda, escola de inverno, essas coisas, né? Se não fosse assim, provavelmente eu não ia ficar sabendo. Eles têm que divulgar, né? Eu sei que sai lá no jornal, às vezes sai algum às vezes sai algum jornal. Eu já vi que uma vez saiu na Folha de São Paulo, mas nem sempre eles divulgam. Precisa ser divulgado. Agora, de qualquer maneira, sempre há cursos de verão e sempre há cursos de inverno. Então, tem que ficar atento lá ao site da Comissão de Cultura e Extensão, que eles Tá certo. anunciam os períodos, né? Tá bom, então. E não, Tá bom. não só cursos de inverno e de verão, mas também há outros cursos de extensão que foram inscritos lá, né? E que, vamos dizer, não, sai fora desse grupo, né? Ok. Antes do Gilberto falar, essa proposta do Atanassi é, de fato, muito interessante, hein? Poderíamos, é claro, né, avisar, né? Seria legal, mas aí seria só no ano que vem. Bom, ou a gente poderia, né? Tem uma outra possibilidade que é justamente entrar num edital lá da Comissão de Cultura e Extensão, um edital que eles abrem para curso de extensão, e aí poderia ter um curso. Mas é melhor ano que vem. Dá trabalho fazer esses cursos. Sim, tá bom. Tudo bem? Gilberto? Eu imagino um trabalho que deve dar mesmo. Eliakim, eu queria, nessa esteira de sugestões, eu fiz aquele ótimo curso de introdução à filosofia da tecnologia com você, gostei demais, só que eu quero sair da introdução, cara. Tem algum planejamento para um aprofundamento, um intermediário aí, porque o curso foi muito legal e, nossa, Pode precisava ser, ter continuidade, viu? quem sabe, falar sobre uma obra, né? Várias obras do Popper dão um curso inteiro, né? É verdade, é verdade. E é mesmo sobre aquele curso de Introdução à Filosofia da Tecnologia, né? Por exemplo, o Will Fleiss é um sujeito muito interessante que eu estudo, né? Podia dar um curso legal sobre
sobre a concepção dele de tecnociência, só sobre a concepção dele, né, de valores e atividade científica. Putz, legal. Eu conheço mais, né? Poderia ser uma boa ideia, eu vou guardar essa ideia com carinho e... Show, eu agradeço. Vou parar a gravação.